Deus usa esse homem de forma sobrenatural. Assisti uma pregação dele na Safe e retornei a Maranata, onde eu e meus filhos nos batizamos e trabalhamos na obra do Senhor. Pastor Renato é um Nossa. homem temente a Deus e fica marcado na vida de todos que passam Glória a por ele. Glória a Deus. Deus, Priscila. Inclusive, Que história, hein? a Priscila. Essa é boa, já pode... A Priscila, inclusive, é a nossa medalhista de ouro em todo bate-papo que a gente entra todo no YouTube. Ela é a primeira a entrar. Legal. Ela tava aqui mesmo, Legal. desde o começo. Legal. Fernanda Guerra botou: ele me viu sábado no projeto missionário e no culto de domingo de manhã me chamou lá na frente como exemplo. Morri de vergonha. Amo muito, pastor. Glória a Deus. Morri de vergonha, mas amo muito. Glória a Deus. Pastor, rapidinho, essa questão do CTI é frequente. Eu lembro de uma ovelha lá da igreja que estava passando por um problema e ela estava no CTI. E aí ela me ligou: ô Felipe, ô pastor, tive com o pastor Renato. Inclusive, ele me perguntou se eu era... que eu falei que também era cristão. Ele perguntou de qual igreja. Eu falei... Aí ele falou: o Felipe, psicólogo? Eu falei: sim. Então, muitas pessoas te encontram nesse ambiente. Isso sempre foi assim e ainda continua sendo? Como é que é? Eu tenho um chamado para ficar dentro do CTI. Isso é algo assim... Eu gosto, tenho prazer de estar lá. E o número de experiências que eu tenho é coisa assim absurda. Vou contar para você, por exemplo, que tem um médico que virou para mim e falou: olha, isso antes da pandemia e renovou agora, depois da pandemia. Quando ele estava no plantão, me pedia para ir lá orar por todos os pacientes. O que aconteceu com esse médico? Ele tinha um paciente, um jovem, que estava com um tumor no cérebro, inoperável. Então, ninguém queria operar, porque era uma situação muito grave, estava em coma. E aí esse médico olhou a jovem que estava lá e disse assim: puxa vida, antes de sair do plantão, você é tão jovem, você não podia morrer, em nome de Jesus, você não pode morrer. Falou só assim, foi embora. Plantão seguinte, quando voltou esse médico, olhou a cama vazia e falou: morreu, né? Falei: cadê o paciente que estava aqui? O senhor não soube o que aconteceu não, doutor? O que foi? O tumor desapareceu. A pessoa foi curada. Foi de alta para casa. Entendeu que oração funciona. Então, eu tenho um chamado assim, para dentro de CTI. Eu fico lá. Eu tive com meu irmão 2 meses dentro do CTI, em novembro, dezembro agora de 2022. A minha esposa, que é médica, falou: é para morrer. Quando eu cheguei lá, o médico disse assim para mim: Renato, seu irmão só é um milagre. Esse mesmo médico, 2 meses depois, falou para mim, junto dos outros 3, você pode falar para todo mundo que isso foi um milagre. Teu irmão não era para voltar. O outro médico falou assim: olha, a neurologia está achando um absurdo, porque seu irmão não podia estar movimentando. Meu irmão está andando, está falando. Conclusão. Aí esse médico falou assim para mim, exatamente isso. Quando você entra aqui dentro, você acha que isso é normal. Os pacientes te chamam e tudo. Acho que você acha que isso é normal. Eu acho que você deve continuar, teu irmão está de alta, mas acho que você deve continuar vindo aqui, porque é muito estranho o que acontece. Então, na realidade, eu tenho um chamado ministerial para dentro do CTI. Dentro do CTI. Então, é o meu lugar que eu gosto de estar toda semana. Amanhã, sexta-feira, eu estou lá, dentro do CTI, provavelmente de 3, 4, 5 horas da tarde. Eu fico lá, eu oro por todos os pacientes, eles já me conhecem, abrem as portas, e é impressionante os resultados. Eu converso com pessoas, por exemplo, caso que foi parar na minha igreja, a mulher porque eu converso com o espírito da pessoa. Claro. Mesma pessoa em coma. De vez em quando um médico fala assim: pastor, está em coma. Eu falei: eu sei, eu estou falando com o espírito dele. Sim. Olha essa experiência aqui que foi parar na minha igreja. Não era da igreja, a mulher estava lá, teve uma isquemia em função até de pílula anticoncepcional, esse foi o problema dela. Ficou toda torta desse jeito aqui, toda em coma, toda inconsciente, e eu ia lá orar com ela. Orava, conversava com ela, falava com ela, e ela em coma. Quando ela saiu do coma, ela virou e falou assim: por favor, chama o pastor Renato que orava por mim aqui. E ela contou na nossa igreja: quando você estava lá, eu não conseguia falar, mas eu ouvia tudo, eu sabia tudo que estava acontecendo. E aí, então, ela voltou ao normal também, curada. Então, realmente, estar no CTI é um prazer, parece esquisito, né? Mas é um prazer não, porque aquele momento, você não sabe, mesmo quando a pessoa não é curada. É o último momento que ela tem
E eu estou ali, quando eu saio de lá, as pessoas podendo sorrir dentro do CTI, e a maioria deles é assim, a graça de Deus flui nessa direção, eles conseguem sorrir, eles conseguem se animar, eles conseguem, para mim, assim, não tem coisa mais preciosa. CTI é o lugar que eu gosto de ficar, entendeu? E sem contar as lições que eu tomo lá de dentro, que eu sou muito ministrado dentro do CTI também, que é o lugar que todo mundo deveria. Hospitais ou é um único hospital ali que o senhor... Nos outros hospitais, geralmente, eu vou a pedido, mas o Hospital Raul Sertan é minha morada, entendeu? Plantão é fixo. Meu plantão é fixo lá, já é Raul. conhecido. Eu sou conhecido de todos eles lá. E, aliás, eu quero elogiar aqui, inclusive, o CTI do Hospital Raul Sertan, que eu participo, que eu vejo, que eu analiso. É um dos melhores CTIs que nós temos. A equipe médica e os enfermeiros do Hospital CTI, eu assisto o que eles estão fazendo lá dentro, eu assisto já de anos, não estou falando de uma coisa... o que nós temos aqui em Friburgo, no CTI do Hospital Raul Sertan, em termos de equipe, de médicos, de enfermagem, de profissionais, de limpeza. Verdade. O que eles fazem com o paciente é absurdo. Eu já assisto várias cenas, estou me lembrando aqui agora de uma cena de um paciente que caiu, ele estava todo em coma, a mãe muda, e a médica, vendo a angústia da mãe, ela sem poder, a médica sai lá e dá um abraço forte nessa mãe. Não é obrigação dela fazer isso. Eles se preocupam com o paciente. Então, na realidade, nós temos na nossa cidade um privilégio do CTI do Raul Sertan, que eu fiscalizo. Eu digo o seguinte, estou lá, e se vê alguma coisa errada, eu vou denunciar. Mas eu fiscalizo, eles tratam com todo amor e carinho, e realmente é uma bênção, viu? Que bom, que legal. Letícia Sardinha botou aqui, pastor Renato foi e é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele cuidou da gente num momento difícil, amo como pai que Deus me deu. Não moro mais em Friburgo, mas meu sonho é apresentar meus filhos e ele poder contar o quão exemplo de homem de Deus ele é.